quando recebi a notícia dessa comenda, e para vir para cá, eu fiquei pensando no que dizer. Me lembrei de uma passagem de um escritor argentino, talvez o mais importante deles, Jorge Luiz Borges. Ele diz assim: tudo nos diz adeus, tudo nos deixa. Naquele instante, obviamente, ele estava a refletir sobre a relação do homem com o tempo, né? Esse tirano incontido, né? E nos tira vagarosamente a vida, né? Essa relação do homem com o tempo, ela é a relação absolutamente crucial, né? Eu diria que ela é quem, de alguma forma, move a humanidade. Porque a história da humanidade é, em grande medida, uma história de rebeldia à sua efemeridade. Com os egípcios foi assim, né? Embalsamavam corpos, né? Esperando, na expectativa da continuidade da vida pós-morte. Com os gregos foi assim, não havia castigo maior para um grego do que morrer e não ser sepultado. Simbolicamente, a sepultura significava o lugar pós-morte onde a vida haveria de continuar. Com os romanos, sobretudo, né? Quando um romano poderoso morria, o presidente, um detalhe da história da humanidade muito interessante, enterrava-se junto com ele os seus escravos mais chegados e o seu cavalo. Não era efetivamente uma perversidade, né? Mas era porque eles tinham a crença de que aqueles que serviam o homem em vida podiam continuar a servir a ele e deviam continuar a servir a ele pós-existência física. Eles, inclusive, faziam banquetes à sepultura, para deixar alimentos, para deixar bebida, porque imaginavam que o morto, de alguma forma, vivia e precisava suprir as suas necessidades alimentares. Extraordinário, né? Nós modernos continuamos com o mesmo espírito de combate para com a nossa morte e para com a nossa efemeridade, né? Nós o fazemos, evidentemente que de outro modo, né? Nós fazemos isso, por exemplo, apostando na ciência, apostando na medicina, né? E a medicina tem dado respostas impressionantes, né? Duas grandes conquistas, duas grandes descobertas, né? O mapa genético da humanidade, do homem, né? E as pesquisas com célula-tronco vão seguramente assegurar as gerações que vêm, vão assegurar uma expectativa média de vida em torno de 400 anos. O homem comum, de alguma forma, ele tenta ganhar imortalidade através dos filhos que põe no mundo, né? Porque os filhos nos projetam para as gerações seguintes, né? Seja do ponto de vista genético, seja do ponto de vista do registro das nossas memórias e das nossas histórias, né? Então, de algum modo,
todos nós ansiamos a nos fazer imortais. E nós nos fazemos imortais pela obra que realizamos. Outro dia eu estava vendo televisão e vi a entrevista do gênio paraibano, pernambucano, Ariano Suassuna. E o Ariano, que era um escritor formidável, teatrólogo, contador de história como nenhum homem conta ou contava igual. E ele, numa entrevista, que o Pedro Montenegro me fez lembrar, né? Ele diz que a arte é a forma que o homem tem de arengar com a morte, porque a arte produz imortalidade. Eu diria que não só a arte, né? A arte, a literatura, né? O teatro, o cinema, os livros. Um dia eu estava lendo um cidadão que escreveu há 450 anos antes de Cristo. Extraordinário, né? E eu estava pegando o livro, não é? Na verdade, quando você pega aquele livro, e era um livro de Tito Livio, historiador romano, na verdade você traz o cidadão nas suas mãos, né? Nos seus braços, né? Mas há uma obra, presidente, que é maior do que todas as outras, maior do que todos os livros, maior do que todas as artes, maior do que todas as memórias, maior do que todos os registros. E é por isso que eu estou aqui, presidente, orgulhosamente. E é a obra política. Não há sociedade humana sem a atividade política. E vem aqui, eu disse isso quando recebi o título de cidadão de Maceió, me vem aqui o texto de Rubem Alves. Então, Rubem Alves diz assim, que o político, por vocação, é como se fosse um jardineiro. Olha que imagem interessante, né? É aquele cidadão que planta, que rega, que cuida, que vê nascer as flores e os frutos, e que é capaz, que só o político é capaz. E nisso ele é insuperável em relação aos artistas, por exemplo. O artista, ele sonha. O artista, ele projeta. Mas só o político realiza. Porque só o político é capaz de transformar sonhos em realidade. É capaz, portanto, para continuar com a imagem de Rubem Alves, é capaz de transformar desertos em jardins. É por isso, senhor presidente, que eu estou aqui muito à vontade. Eu descendo de uma família de políticos. Como disse o meu querido amigo deputado Ricardo, o meu avô paterno foi prefeito da minha cidade. O meu tio foi várias vezes deputado estadual, inclusive presidente da Assembleia Legislativa, e foi protagonista
de um dos episódios mais importantes da história da política alagoana, que foi o impeachment de Muniz Falcão. O meu pai teve uma passagem efêmera por aqui, 2 anos de mandato, porque foi cassado pelo golpe de 1964. Se elegeu em 1962, o ano que eu nasci, e foi cassado em 1964. Mas não é porque eu descendo de uma família de políticos que eu defendo a política. Não, isso não basta. É porque eu acredito, como disse, que só o político transforma. Porque só o político tem poder para isso. Consciente dessa importância, eu, assim que assumi o poder de presidente do Tribunal de Justiça, conversando ali com o meu estimado Manel Cavalcante, me chegou um pedido para afastar um prefeito de um determinado município de Alagoas, que era uma moda, uma festa de afastamento de prefeito. E aí eu disse ao Manuel, e a gente conversando, eu disse ao Manuel, eu não vou fazer disso a minha bandeira. Não faço isso. E não faço isso, Manuel, sabe por quê? Porque eu acho que quem julga o político é o povo. Nós podemos, evidentemente, que intervir nos casos extremos. A gente usa até um jargão, né? No caso da fratura exposta. Mas nós não temos poder de nos substituir ao povo. E aí fiz questão de colocar no voto, em epígrafe, exatamente isso. Eu disse que só o povo põe e só o povo tira. E disse mais, disse que não dá para trocar de prefeito como se troca de roupa, né? E eu estava me referindo a uma cidade onde eu trabalhei por 8 anos da minha vida como defensor público, uma cidade que sofreu barbaramente por conta das trocas de prefeito. E até hoje sofre os efeitos das trocas de prefeito. Entrou um prefeito, depois o prefeito que entrou foi afastado, entrou um outro ou uma outra que foi afastado, e entrou um terceiro, e até hoje a cidade não se encontra. Sabe por quê? Porque se cometeu um erro básico, que foi o erro e é o erro. E nós estamos pagando um preço muito alto por isso hoje nesse país, que é o erro de criminalizar a política. Comigo, não. Eu não permito a criminalização da política. Pelo contrário, eu estimulo a atividade política. Políticos são, evidentemente, cada um dentro das suas atribuições, e com todos os defeitos que a natureza humana, enfim, nos oferta, e virtudes também, políticos são parceiros. E a minha passagem pela presidência do Tribunal de Justiça de Alagoas mostra isso. Parceria respeitosa, parceria construtiva. Agora mesmo, presidente, nós vamos concluir, talvez seja o primeiro projeto tripartite da história política de Alagoas. É um projeto do Poder Executivo, do Poder Judiciário e do Poder Legislativo, ao mesmo tempo. Nós vamos ter uma placa com os 3 poderes representados. Eu me refiro à Casa da Mulher Alagoana, que está nascendo graças
ao incentivo, à parceria da bancada feminina aqui da Assembleia Legislativa, as 5 deputadas estaduais. Que está nascendo porque o governador do Estado compreendeu a importância disso e porque o Poder Judiciário também vestiu a camisa. Né? Isto é parceria com a atividade política, uma atividade respeitosa, uma atividade que pode muito bem acolher as pessoas, uma atividade que pode transformar, e aqui eu me lembro, e eu vou fazer um pouco do resgate histórico e político da figura de Tavares Bastos. Né? Eu me interessei, Edvaldo Clever, e li um pouco sobre ele. Né? O deputado Aureliano Tavares Bastos é natural aqui de Marechal Deodoro, foi 3 vezes deputado-geral, na época era o nome que os deputados estaduais tinham. O primeiro mandato dele se elegeu aos 22 anos de idade e, na oportunidade, ele divulgou um manifesto. Um manifesto impressionante, porque revelava um homem além do seu tempo, um homem visionário. E o manifesto que tinha 3 partes. Na primeira parte, ele se declarava federalista, Inácio. Combatia, naquela época, o Estado unitário. Né? Por que isso é importante? Né? Porque se declarar federalista era acreditar no fortalecimento dos poderes locais e dos poderes estaduais. Porque o presidente está distante demais do povo. Quem sente os problemas do povo, ninguém mora na União. O povo mora ou no estado ou no município. Quem sente os problemas do povo são os senhores deputados, são os senhores vereadores. Tudo mais é muito distante. Ser federalista tinha esse sentido, né? Mas Tavares Bastos fez mais. Tavares Bastos se proclamou inteiramente a favor e a serviço do Estado laico. Olha a importância disso. O Estado laico é o Estado que é Estado de um lado e igreja do outro, se respeitando, mas não se confundindo. Para que o Estado não seja tocado como uma igreja, porque o Estado definitivamente não é igreja. E fez esse combate. E eu me refiro, veja, Dóstenes, veja a coragem desse homem. Isso foi em 1800 e, salvo engano, 1816, salvo engano. Mas ele fez mais, deputado Paulo Dantas. Ele combateu talvez o maior equívoco da história do Brasil. Ele se proclamou, Ricardo, abolicionista. Combateu a escravidão negra. E não era fácil, naquela época, combater a escravidão negra. Porque nós fomos colonizados, né, tristemente, à base do suor e do sangue do trabalho negro. Esse manifesto, curiosamente, ele é intitulado de, salvo engano, as mazelas do passado e as esperanças do futuro. O futuro está aqui. E é curioso perceber, senhores deputados, senhor presidente, é curioso perceber que, de alguma forma, a obra política de Tavares Bastos repercute até hoje. Repercute porque, de alguma forma, denuncia que o combate que ele fez lá atrás é um combate que, de algum modo, tem que ter continuidade hoje. E por que é que tem que ter continuidade hoje?
Porque é evidentemente que os municípios brasileiros vivem de pires na mão. Talvez os estados federados também são muito dependentes da União, né? Daí a necessidade de reafirmação do princípio federalista, né? Evidentemente que nós vivemos hoje um período muito triste de intolerância religiosa, desafiando o Estado laico. Lá no tribunal nós tivemos que criar um programa que nós batizamos de Caravana em Defesa da Liberdade Religiosa. Porque, para nossa surpresa, né, Pedro? Para nossa surpresa, chegou à nossa mesa dezenas de denúncias das pessoas que praticam as religiões afro-brasileiras contra atos praticados por religiões neopentecostais, atos agressivos, desrespeitosos à crença e o culto das pessoas. Nós tivemos que fazer esse programa. Olha como é atual, ou como ainda é atual a preocupação de Tavares Baixo, né? Hoje, certamente, nós não temos mais escravidão nesse país, ainda bem. Aqui e acolá ainda há desgraçados que pretendem reduzir as pessoas à condição análoga à escravidão. Mas são fatos, vamos dizer, tão lamentáveis quanto isolados. Mas não dá para desconhecer a existência do racismo entre nós. O racismo é um subproduto cultural da escravidão, né? Um racismo que está entranhado na nossa história, na nossa cultura. Um racismo que se reflete, inclusive, no nosso próprio idioma. Quando a gente quer falar mal de uma pessoa, há um adjetivo que diz assim: quem fala mal do outro, denigre o outro. Denigre, não é? Falar mal. Denigrir é uma palavra que tem negro no meio. O negro está associado a alguma coisa má. O próprio idioma confessa isso. Os nossos negros, deputado Antônio Albuquerque, dentro da população pobre e miserável desse país, os nossos negros correspondem a 76% da população pobre e miserável desse país. Isso não pode ser uma coincidência. Isto definitivamente não é uma coincidência. Então, o que eu quero dizer para terminar, o brado de Tavares Baixo, lá atrás, nos convida a continuar a sua obra nesse momento. E é uma obra centralmente do poder legislativo, porque o poder que o poder legislativo recebe, assim como o poder executivo, é um poder de uma qualificação maior do que o poder que eu recebo. E por que é mais qualificado? Porque é um poder que se submete ao escrutínio popular. É um poder que tem que prestar contas periodicamente à população. Que esse poder, senhores e senhoras,
possa ser utilizado ou bem utilizado para fazer uma grande obra, para que essa obra seja capaz de ofertar aos senhores a imortalidade sonhada por Ariano, porque nós somos imortais à medida em que nos transformamos em inesquecíveis, e nós somos inesquecíveis pela obra que fazemos. Da minha parte, muito humildemente, senhor presidente, eu na presidência do Poder Judiciário, eu tentei caminhar por aí, dando voz àqueles que não têm voz, acolhendo aqueles que nunca foram acolhidos, abraçando aqueles que nunca foram, talvez, abraçados. Semeando, eu acho que aquilo que eu acho que a atividade política tem que semear. Semeando esperança nas pessoas. Mas não é, Pedro, e você me lembrou muito bem no texto que você me enviou, né? Não é a esperança de esperar, porque o povo está cansado de esperar, presidente. É a esperança do verbo esperançar. É a esperança que convida a agir. É a esperança que convida a lutar. Os senhores são semeadores da esperança dessa população. E façam, portanto, bom uso do poder que receberam, para que possam se notabilizar pela obra que realizam. Ao nosso poder, ao poder judiciário, senhor presidente, compete, de alguma forma, compartilhar disso. Compartilhar muito fraternalmente disso. Acreditar nisso. Apostar nisso. Porque fora da política é caos. Fora da política só há espaço para tiranias. Fora da política só há espaço para oportunistas. Fora da política só há espaço para outsiders arrogantes, despreparados. Fora da atividade política não há espaço definitivamente para a esperança. Então, que a gente nos dê as mãos. Evidentemente que o poder judiciário, cumprindo com seu papel, ele vai continuar como um poder fiscalizador, sim, mas entendendo, respeitando, incentivando, apoiando, acreditando, e sabendo que os modelos legais nem sempre são execuíveis. Como, por exemplo, cobrar que um prefeito de uma pequena cidade do estado de Alagoas tenha uma comissão de licitação capaz de seguir rigorosamente os passos do processo licitatório. Possível, né? Possível. Então é preciso ter esse olhar, preciso ter essa sensibilidade para não criminalizar tudo, não desgraçar tudo, porque isso definitivamente não constrói. Então eu queria dizer isso, senhor presidente, senhor deputado Francisco Tenório, que eu nesse momento, a quem eu devo uma gratidão eterna, porque isso
vai comigo para o meu caixão, presidente. Vai comigo para o meu caixão. Vou pedir aos meus familiares, quando eu for enterrado, eu vou levar essa medalha comigo. Isso é impagável, senhor deputado. Eu não sei como expressar a minha gratidão, não só ao senhor, mas a todos os deputados que me outorgaram essa honraria. E prometo aos senhores o seguinte: eu vou caminhar o resto da minha vida, já estou chegando no outono da vida, 58 anos de idade. Eu vou caminhar o resto da minha vida tentando me fazer à altura desta honraria. Muito obrigado a todos e a todas. Muito obrigado, presidente Marcelo. Muito obrigado, deputado Francisco Tenório. Muito obrigado.